Leitura do dia 81/365 1 Samuel 4-6 Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 22 de março de 2023 do Plano Anual. 1 Samuel 4. Os filisteus descendentes de Cã, filho de Noé, estabeleceram-se ao longo da costa sudeste do mar Mediterrâneo entre o Egito e Gaza. Eles eram originalmente chamados pessoas do mar que migraram para o Oriente Médio em navios da Grécia e Creta. Nos tempos de Samuel, este povo guerreiro estabeleceu-se em 5 das cidades de Gaza a sudoeste de Canaã e atacavam constantemente os israelitas. Durante este tempo, foram os maiores inimigos de Israel. A Arca da Aliança continha os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. Ela deveria ser mantida no lugar santíssimo, a parte mais sagrada do tabernáculo onde apenas ao sumo sacerdote era permitida a entrada uma vez ao ano. Ofni e Finéias profanaram este aposento ao entrarem nele ilegalmente e removerem a arca. Os israelitas reconheceram devidamente a grande santidade da arca, mas pensaram que a arca por si mesma, a caixa de madeira e metal, era sua fonte de poder. Começaram a usá-la como amuleto da sorte, na esperança de que os protegesse de seus inimigos. Um símbolo de Deus não garante sua presença e poder. Sua atitude com relação à arca era perigosamente parecida com a adoração aos ídolos. Quando a arca foi capturada pelos filisteus, eles pensaram que a glória de Israel fora extinta e que Deus os abandonara. O Senhor usa seu poder de acordo com sua própria sabedoria e vontade. Ele responde à fé daqueles que o buscam. Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, transmite a presença de Deus na Arca da Aliança entre os 2 querubins de ouro, ou anjos, presos à sua tampa. O povo acreditou que ela traria a vitória quando Ofni e Finéias a levaram para o campo de batalha. Os filisteus estavam com medo porque se lembraram das histórias sobre a intervenção de Deus a favor dos israelitas quando eles saíram do Egito. Mas Israel afastara-se do Senhor e agarrara-se apenas a uma forma de devoção, um símbolo de suas antigas vitórias. Pessoas, e igrejas, frequentemente tentam viver das memórias de antigas bênçãos de Deus. Os israelitas assumiram de forma errônea esta concepção. O Senhor faria isto novamente, pelo fato de ter dado a eles a vitória no passado embora estivessem afastados dele. Hoje, assim como nos tempos bíblicos, as bênçãos espirituais se sucedem através de um intercâmbio com Deus, continuamente renovado. Não viva do passado. Renove sempre a sua comunhão com o Senhor. Este acontecimento cumpre a profecia em 2:34, a qual declara que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreriam no mesmo dia. Siló era o centro religioso de Israel. Neste local o tabernáculo estava permanentemente colocado. Pelo fato de Israel não ter uma capital, um local do governo central, Siló era o lugar apropriado para um mensageiro entregar as tristes notícias de uma batalha. Muitos estudiosos creem que durante esta batalha ela foi destruída. Eli foi juiz e sumo sacerdote de Israel. Sua morte marcou o final do triste período dos juízes quando a maior parte da nação ignorava a Deus. Embora Samuel fosse também um juiz, sua carreira viu a transição do governo de Israel dos juízes para os reis. Ele deu início ao grande avivamento que Israel experimentaria no século seguinte. A Bíblia não diz quem foi o seguinte supremo sacerdote, não podia ser Samuel porque não era um descendente direto do Arão, porém ele atuou como sumo sacerdote neste momento, ao oferecer importantes sacrifícios por todo Israel. Este incidente ilustra o declínio espiritual de Israel.
Esta criança recém-nascida, Icabo, deveria suceder seu pai Finéias, no sacerdócio, o qual morreu por ter profanado o tabernáculo. O terror pelo fato de Deus ter abandonado o seu povo ofuscou a alegria do parto. Quando o pecado domina as nossas vidas, até mesmo os contentamentos dados pelo Senhor parecem vazios. 1 Samuel 5. Dagom era o deus mais importante dos filisteus. Eles acreditavam que este deus enviava a chuva e assegurava uma colheita abundante. Mas os filisteus, como a maioria de seus vizinhos pagãos, adoravam muitos deuses. Quanto mais ídolos pudessem ter, mais seguros se sentiam. Este era o motivo pelo qual queriam a arca, porque imaginavam que se ela ajudasse os israelitas, também iria favorecê-los. Mas quando começaram a adoecer e morrer, os filisteus perceberam que a arca não era um bom presságio. Era uma fonte do maior poder que eles já presenciaram, poder que não podiam controlar. Embora os filisteus acabaram de testemunhar uma grande vitória do Deus de Israel sobre o seu Deus, Dagom, não agiram segundo aquela percepção até que foram afligidos com tumores, possivelmente peste bubônica. Semelhantemente hoje, muitas pessoas não respondem à verdade bíblica até que experimente uma dor. Você está disposto a dar ouvidos a Deus pelo bem da verdade ou busca-o apenas quando está necessitado? Os filisteus eram regidos por 5 governadores. Cada um deles vivia em uma cidade-estado diferente, Get, Ekron, Asdod, Askelon e Gaza. A arca foi levada para 3 destas principais cidades, e a cada uma trouxe grandes dificuldades e caos para os cidadãos. 1 Samuel 6. No que consistia esta oferta pela culpa? Esta era uma reação normal da religião cananeia. Os filisteus pensavam que seus problemas eram resultado da fúria de seus deuses. Eles reconheceram sua culpa por tomar a arca e agora faziam o possível para aplacar a ira do Deus de Israel. Os adivinhadores provavelmente ajudaram a escolher o presente que pensaram ser o mais eficiente para agradar Yahweh. Mas a oferta consistia em imagens de tumores e ratos, não o tipo da prescrita na lei de Deus. Como é fácil projetarmos nossos próprios métodos de reconhecimento do poder de Deus ao invés de servi-lo como ele requer. Os sacerdotes filisteus e adivinhadores inventaram um teste para saber se Deus realmente causara todos aqueles danos. 2 vacas que acabaram de dar à luz foram atreladas a um carro de boi com a arca da aliança e enviadas em direção à fronteira de Israel. Para elas deixarem seus bezerros em fase de lactação, precisavam contrariar seus instintos maternos. Só Deus, que tem o poder sobre toda a ordem natural, faria com que isto acontecesse. O Senhor enviou as vacas a Israel, não para comprovar o teste dos filisteus, mas para mostrar aos israelitas seu poder soberano. Os filisteus reconheciam a existência do Deus de Israel, mas apenas como um dentre as muitas divindades cujo favor buscavam. Pensar em Deus desta forma permitia que ignorasse sua ordem para que se adorasse apenas a Ele. Muitas pessoas adoram a Deus desta forma. Elas veem o Senhor apenas como um ingrediente para uma vida bem-sucedida. Mas Deus é muito mais do que um ser, Ele é a fonte de toda a existência. Você é um filisteu que apenas vê o favor de Deus como um ingrediente para uma boa vida. Porque as pessoas foram mortas ao olhar para dentro da arca. Os israelitas fizeram dela um ídolo. Eles tentaram se aproveitar do poder de Deus que estava presente ali, a fim de usá-lo em seu próprio benefício, vitória na batalha, mas o Senhor do universo jamais é controlado pelos homens. Para proteger os israelitas da morte, ele lhes advertiu que nem mesmo olhassem para os objetos que estavam no lugar muitíssimo
Só os levitas tinham a permissão para mover a arca. Devido à desobediência dos bet-semitas, Deus executou o julgamento prometido. Deus jamais permitiria que o povo usasse o seu poder para seus próprios fins. Ele não aceitaria que desconsiderassem suas advertências e entrassem em sua presença de forma negligente. Ele não queria que o ciclo de desrespeito, desobediência e derrota recomeçasse. Deus não matou os homens de Bet-Semes por ser cruel. Ele os destruiu porque a omissão de seu arrogante pecado encorajaria toda a nação de Israel a ignorar o Senhor.